Boa tarde a todos. Espero que me estejam a ouvir. Caso não estejam, façam esse reparo nas notas. E bem-vindos ao webinar Calcular e Reduzir a Pegada Ambiental dos Produtos. Esta sessão visa alertar e esclarecer para a importância da avaliação da pegada ambiental, para a sua aplicação prática, com enfoque no setor do calçado. Calcular e reduzir esta pegada ambiental dos produtos é algo que permite às empresas identificarem também oportunidades de melhoria contínua, como a redução dos custos associados a desperdícios e emissões. Reduzir a pegada não é apenas uma responsabilidade ambiental, também é um fator estratégico de inovação e competitividade cada vez mais presente nos dias de hoje. Ao longo desta sessão, vamos contar com os valiosos contributos de Patrícia Costa, da Unidade de Investigação e Sustentabilidade do Centro Tecnológico de Calçado de Portugal, e de Luísa Souza, coordenadora do projeto Bioshoes for All, na Monteiro Fabrics, uma empresa fabricante de tecidos revestidos que integra as áreas de negócio do grupo Monteiro Ribas. Posta esta introdução, passo agora a palavra à Patrícia, que vos irá conduzir ao longo desta sessão. Bom webinar a todos. Olá, muito boa tarde. Vou aqui então. Penso que já estão todos a ver a apresentação. Boa tarde a todos. Então, o meu nome é Patrícia, como já foi referido, e sou investigadora aqui no Centro Tecnológico do Calçado. Sejam muito bem-vindos a este webinar. Ele está inserido no âmbito do projeto Bioshoes for All, como já foi dito, um projeto que promove a sustentabilidade no setor do calçado e que integra diversas atividades, desde a inovação em materiais até à capacitação e sensibilização. Hoje vamos focar num desses pontos, como calcular e reduzir a pegada ambiental dos produtos, que é um tema cada vez mais relevante no nosso setor. Não sei se muitos de vocês sabem o que é a pegada ambiental do produto, mas a pegada ambiental do produto é uma avaliação de ciclo de vida normalizada. Através dela é possível quantificarmos os impactos ambientais de um produto ao longo de todo o seu ciclo de vida, desde a extração das matérias-primas, passando pela produção, distribuição, uso e fim de vida dos produtos, com o objetivo de medir e apoiar o desenvolvimento de produtos com melhor desempenho ambiental. A pegada ambiental do produto permite obter resultados quantitativos, reprodutíveis, comparáveis e verificáveis, quando comparada com outras abordagens alternativas de avaliação ciclo de vida que não estejam normalizadas. Então, para nós calcularmos a nossa pegada ambiental do produto, é necessário seguirmos uma abordagem estruturada, baseada na metodologia da avaliação ciclo de vida. Esta metodologia é composta por 4 fases. Primeiro, devemos definir o objetivo e âmbito do nosso estudo, ou seja, porque é que nós estamos a fazer este estudo e o que é que ele vai incluir. Em seguida, realizamos a análise de inventário. É aqui que recolhemos toda a informação necessária para a realização do nosso estudo, como as matérias-primas, energia, transporte, entre outros, que são diversos materiais que são necessários durante o ciclo de vida todo do nosso produto. De seguida, passamos para a avaliação de impacto, que é aqui que nós convertemos os nossos dados brutos em categorias de impacto, como as emissões de CO2, por exemplo, que é mais conhecida, como o consumo de água, a acidificação, entre outras que vamos ter a oportunidade de ver mais à frente. E, finalmente, fazemos a nossa interpretação dos resultados, onde analisamos os dados, identificamos os pontos críticos e tiramos as nossas conclusões. Cada fase é essencial para garantir que os resultados sejam fiáveis e comparáveis entre eles, não é? Então, na primeira fase, na definição do objetivo e âmbito do nosso estudo, é aqui que vamos definir as fronteiras do nosso sistema, ou seja, as fronteiras do sistema é até onde é que vamos olhar no ciclo de vida do nosso produto. Esta decisão determina quais os processos e as fases que vamos considerar e existem diversas fases e abordagens que podemos ter, como podem ver na figura. Temos a abordagem Cradle to Gate, que vai desde a extração das matérias-primas até à saída da fábrica. É mais usado quando queremos comparar, por exemplo, fornecedores, matérias-primas. Depois temos uma abordagem Cradle to Customer. Aqui vai desde a extração das matérias-primas até à entrada do produto ao cliente final.
Aqui costuma ser usado para avaliar, por exemplo, os impactos da logística, da distribuição. Temos outra abordagem, cradle to grave, que vai desde a extração das matérias-primas até ao final de vida útil do produto, incluindo a distribuição, uso e fim de vida. E temos o cradle to cradle, que considera também a fase da reciclagem ou reaproveitamento no fim de vida útil do produto, criando assim um ciclo fechado e que é cada vez mais utilizado quando estamos a falar de projetos circulares. Queria apenas chamar a atenção que não é correta a comparação dos materiais e produtos que tenham fronteiras distintas, pois não são estudos comparáveis sequer. Portanto, esta fase das fronteiras é bastante importante. De seguida, nós devemos então olhar para a fase da recolha e dados do inventário. Para a realização da pegada ambiental do produto é necessário um conjunto alargadíssimo de dados, tais como a origem, a composição e quantidade de materiais e componentes, o consumo e as emissões associadas ao processo de produção. Temos também a fase da distribuição, encaminhamento e destino final. É de ressalvar que para a realização da pegada ambiental do produto é fundamental que haja transparência na recolha de dados, para assim garantirmos credibilidade do nosso estudo e dos resultados obtidos. Antes de calcularmos a pegada ambiental, precisamos de entender o que compõe o ciclo de vida de um produto. Este diagrama, penso que é bastante fácil de perceber as principais fases que é considerado, por exemplo, para um calçado. Temos a extração das matérias-primas, a produção, o transporte, a utilização e a eliminação. Vamos agora olhar um pouco para a primeira fase, que é a fase da extração e fabrico de matérias-primas e componentes. A fase da extração inclui a recolha de recursos naturais, como por exemplo o algodão, a borracha, o couro, o petróleo para os materiais sintéticos, entre outros. Temos então depois a fase do fabrico das matérias-primas, que se refere à transformação industrial desses recursos em materiais, não é? Como, por exemplo, os tecidos, as espumas, as solas, entre outros componentes, e temos esta fase é crítica, porque é aqui que muitos dos impactos são concentrados. Devemos optar por materiais reciclados, que sejam recicláveis no seu futuro, materiais naturais, materiais com maior durabilidade. Também devemos escolher materiais locais, próximos das nossas fábricas, para diminuir também o impacto no transporte, ou seja, na importação das matérias-primas. Só a título de curiosidade, não sei se têm uma noção, mas nesta fase pode representar mais de 50% da pegada de carbono de um par de sapatos. À frente vamos também ter a oportunidade de ver em mais detalhe. Aqui, entrando na fase de fabrico do calçado, existem diversas etapas para a sua produção, desde o design, o corte, a costura, a montagem, o acabamento e o embalamento. Todos os processos envolvidos na sua produção são relevantes, como a utilização de menos água, a utilização de equipamentos mais eficientes, ou seja, que gastem menos energia, a redução do uso de produtos químicos, resíduos de produção. Depois passamos então para a fase da distribuição, que liga a fábrica ao consumidor final, ou seja, a escolha de transportes com uma menor impacto é bastante importante. Escolher, por exemplo, o barco e o comboio em vez do avião e do caminhão, sei que muitas vezes não é possível, mas quando é, tentarmos escolher. Depois temos a fase do uso, que pode parecer também que não tenha grande impacto, mas também pode ter significativamente impacto no ciclo de vida. Ao escolher materiais mais duráveis e mais sustentáveis, pode reduzir a necessidade de substituirmos o produto significativamente, não é? Frequentemente, e então vamos então baixar o impacto. E o fim de vida. O fim de vida aqui devemos ver se existe a possibilidade de reciclar, reparar ou reutilizar o nosso calçado, possibilidade de dar uma segunda vida, também para prolongar mais uma vez o ciclo de vida do nosso produto. Chegamos então à avaliação de impacto. A pegada ambiental do produto inclui o cálculo de 16 categorias de impacto. Temos, por exemplo, as alterações climáticas, que é das mais conhecidas, mas também temos a acidificação, a eutrofização, o consumo de recursos fósseis e minerais, a toxicidade para a saúde humana e para o meio ambiente, entre outras. Todas estas categorias são fundamentais para o nosso impacto ambiental. Devemos olhar para todas elas e não olhar só para uma. Porquê? Porque muitas das vezes, ao tentarmos reduzir uma, vamos estar a aumentar significativamente outra, e isso também não é nada sustentável. Portanto, temos que olhar para todas elas, ver o que é que vai acontecer se diminuirmos uma e aumentarmos outra.
Aqui temos um exemplo do tipo de resultados que conseguimos obter, ou seja, depois de recolhermos toda a informação, estes são os resultados que nós obtemos com o cálculo da pegada ambiental do produto. Os diferentes resultados para cada uma das categorias, não é? Têm pesos diferentes também. E também conseguimos obter este exemplo que está focado apenas na categoria de impacto alterações climáticas, mas pode ser retirado para qualquer uma destas categorias. Retirei apenas das alterações climáticas porque, como estamos mais habituados a ouvir, é mais fácil de perceber por vezes. Como podem ver, há pouco disse-vos que pode representar mais de 50%, mas neste caso, deste exemplo, representa mais de 80% a fase de aquisição de matérias-primas. Portanto, tem um peso bastante elevado. A partir daqui, conseguimos jogar com o que é que devemos diminuir, se diminuirmos o impacto daquela matéria-prima, substituirmos aquilo, o que é que acontece? Na fase de interpretação de resultados, através da pegada ambiental, é possível então nós identificarmos os diferentes hotspots, isto são as diferentes categorias de impacto, etapas de ciclo de vida, processos e fluxos com maior relevância, como podemos ver há pouco, e uma vez identificados, podemos então definir oportunidades de melhoria e recomendações para a redução da mesma. Aqui apresento-vos alguns exemplos de resultados obtidos no âmbito do projeto Bioshoes for All. Neste primeiro exemplo, do lado esquerdo, temos então um calçado onde substituiu-se a gáspia por uma gáspia contendo mais de 50% de material reciclado e conseguimos obter uma redução de 39% das emissões de CO2. Do lado direito temos outro calçado que era a gáspia em couro, substituímos por outra gáspia em couro, mas com um menor impacto ambiental e conseguimos obter uma redução de 20%. Neste exemplo temos uma sola onde se introduziu 50% de material reciclado, obtivemos uma redução de 24% e aplicando as estratégias de ecodesign, redesenhar a sola, conseguimos obter uma redução de 12%. O que no total, comparado com o modelo de referência, conseguimos obter uma redução de 36%. Neste outro exemplo, também numa outra sola, onde reduzimos o consumo de matéria-prima, utilizamos matérias-primas mais leves, conseguimos reduzir o impacto em 33% das emissões de CO2. Neste outro modelo, é um calçado de segurança, toda a gente tem a noção que calçados de segurança, não é? Normalmente são bastante pesados, então neste calçado de segurança, aplicando estratégias de ecodesign, reduzimos a diversidade e quantidade de materiais utilizados e utilizamos materiais mais leves. Reduzimos assim o impacto das emissões de CO2 em 14%, quando comparado com outro produto da mesma categoria. Outro dos resultados Bioshoes for All é o novo material E-Blast, é uma espuma em TPU, no estado supercrítico, leve e reciclável. Comparada com um TPU convencional, vemos que este apresenta uma redução de 75% das emissões de CO2 e se ainda incorporarmos 25% de material reciclado, obtemos uma redução de mais de 21%. Antes de concluir, apenas vos quero apresentar aqui algumas estratégias a adotar para a redução do impacto ambiental, como a seleção de materiais com menor impacto, utilizando materiais reciclados, como eu já tinha dito, e que sejam recicláveis, redução da diversidade de massa das matérias-primas, não é? Componentes, ou seja, a utilização de materiais mais leves, que também já vimos, a implementação de boas práticas para a utilização mais eficiente dos equipamentos, reduzindo assim o consumo energético, a redução dos resíduos de fabrico, ou seja, a otimização da operação de corte é bastante importante, porque aí também podemos reduzir bastante, otimizar o corte é muito importante, e processos de fabrico e distribuição mais eficientes, ou seja, na utilização das energias renováveis. Para encerrar, gostava apenas de vos apresentar esta plataforma. É uma plataforma que está a ser desenvolvida no âmbito do projeto Bioshoes for All. Será uma ferramenta de cálculo da pegada de carbono. Ela permite a utilização na fase de design, a escolher os materiais mais sustentáveis e na tomada de decisão na escolha de materiais com menor impacto ambiental. Este cálculo é preliminar e apenas irá indicar e comparar os diferentes tipos de materiais e, portanto, quando ela estiver disponível nós também informamos o Centro Tecnológico e era isto que eu vos queria comunicar hoje. Muito obrigada pela vossa presença.
e pela vossa atenção. Muito bem, passamos então agora a palavra à Luísa Souza, da Fabric. Não se esqueçam de fazer as vossas questões, se tiverem alguma dúvida no chat, que depois serão devidamente respondidas pelas duas oradoras. Obrigado. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Eu tenho aqui o atrevimento de vir partilhar as nossas experiências no que diz respeito à avaliação do ciclo de vida e à pegada ambiental dos produtos que temos vindo a desenvolver com o Centro Tecnológico de Calçado no âmbito do projeto Bioshoes for All, e vou passar, espero eu, a partilhar aqui uma pequenina apresentação. Em primeiro lugar, queria referir que a Monteiro Fabrics se dedica ao fabrico de tecidos revestidos com materiais sintéticos para diversas finalidades. Aqui estão representadas algumas delas. Dedicamos também ao calçado, embora não seja o nosso principal mercado, mas realmente foi o que nos motivou a participação no Bioshoes for All. E temos vindo a desenvolver neste projeto vários artigos com o que desejamos seja a menor pegada possível, nomeadamente este artigo que já constitui uma coleção e que designamos por PIL e que teve por estratégia base aumentar ou maximizar a quantidade de materiais de origem vegetal ou biológica, por comparação com os artigos tradicionais que normalmente fabricamos, que têm uma componente de origem fóssil muito elevada. E neste caso conseguimos obter uma componente 65% bio-based, e neste caso isso foi conseguido à custa de um suporte de têxtil, algodão orgânico, que está revestido com PVC, no qual nós substituímos uma parte dos componentes por até 20% de casca de castanha, beneficiando assim da reutilização de um resíduo da indústria da produção florestal do Soto. E este foi um dos produtos que foi um dos produtos que nós procuramos estudar relativamente à avaliação do ciclo de vida, e para o fazer, o que estivemos a considerar, e fizemos em todos os casos, em vez de tentarmos obter o valor absoluto de determinados parâmetros, achamos que era mais correto, até porque em muitos casos iríamos considerar estimativas, achamos que era mais correto era estabelecer uma comparação entre a alternativa que já teríamos ou que proporíamos de uma versão convencional, normalmente baseada em matérias-primas fósseis. E, no fundo, temos que nos basear na comparação de dois tipos de composições e, em princípio, também teremos que olhar para os processos, mas no nosso caso os processos vão ser muito similares. Portanto, aqui estamos essencialmente a falar na composição ou na formulação dos produtos. E acabamos por concluir, com a ajuda do CTCP, que nestas 5 principais categorias de impactos existem realmente algumas diferenças, sendo que temos algumas surpresas nas conclusões. E é isso mesmo que se pretende com esta ferramenta. Aquela que normalmente é referida como a mais relevante é esta do Climate Change, que é a que está mais em baixo no gráfico, que, como estamos a comparar valores absolutos, está aqui pouco visível, mas conseguimos de facto verificar que existe uma redução, mas não é uma redução tão grande quanto aquela que nós esperávamos. E, por outro lado, no caso do produto que estamos a propor agora, temos, por exemplo, aqui um dos impactos que é o da utilização de terra, portanto, como recurso arável, muito superior. Porquê? Porque estamos a utilizar mais produtos de origem biológica e, como tal,
sobretudo de origem vegetal, e como tal, para os produzir, houve uma utilização de terra arável. Obviamente os recursos fósseis têm uma expressão inferior, e a ecotoxicidade, uma vez que estamos a falar também de algodão orgânico, é consideravelmente inferior também ao produto convencional. Ou seja, enquanto estamos intencionalmente a promover um produto de origem biológica com certas expectativas, na realidade podemos ter algumas surpresas, sendo que globalmente aqui existe uma redução do principal impacto, que é o das emissões de gases de estufa ou dos equivalentes de CO2. O segundo produto que estivemos a estudar e que também foi desenvolvido neste projeto foi um tecido revestido, desta vez a poliuretano de origem biológica, bio-based, e que se chama Origin, mas neste caso estamos a incorporar resíduos de caroço de azeitona e também o aplicamos a um suporte de algodão, desta vez não é um algodão orgânico. Este produto já tem sido utilizado com bastante sucesso em várias aplicações para calçado, e não resisti a colocar esta aqui no puto de golfe, porque achei bastante relevante e um bocadinho diferenciador. Em relação aos impactos, aquele que uma vez mais me parece mais relevante é o das alterações climáticas, e que se exprime então nas emissões de CO2 equivalente, e aqui conseguimos comprovar que há uma redução de cerca de 26% neste impacto, e vemos aqui a azul mais claro o impacto devido ao processo de fabrico, que, como eu expliquei, temos considerado que consiste exatamente nas mesmas etapas, tanto no produto convencional como no produto novo, no produto de menor impacto, e portanto ela é uma parcela da mesma dimensão. De facto, o impacto mais significativo está na formulação, portanto nas matérias-primas que foram consideradas num e noutro caso. E aqui temos as outras principais, há muitas mais, como a Patrícia mostrou, mas outras principais categorias de impactos, sendo que aqui temos um uso de água superior no produto que consideramos que tem menor pegada, porque estamos a comparar com um produto cujo suporte era um material sintético. E, portanto, por vezes temos destas surpresas, ou seja, o material sintético que a nós nos parecia, enfim, genericamente menos saudável para o ambiente, neste caso poderá trazer-nos algumas surpresas, ou seja, tem esta questão da água, portanto é uma comparação que tem que ser olhada de forma crítica, tem que ser apreciada e tem que ser ponderada junto com as restantes categorias. Relativamente, por exemplo, à ecotoxicidade, também temos exatamente a mesma questão, porque existe maior utilização de água na produção do algodão que esteve na base do material têxtil. Não obstante, esta redução das emissões para nós é bastante satisfatória e parece-nos um bom ponto de partida para um artigo interessante para a substituição de materiais de natureza fóssil. Para o futuro, estamos também a perspectivar o estudo do impacto ambiental, portanto, da avaliação de ciclo de vida de um material em que incorporamos um material têxtil reciclado, neste caso seria um poliéster reciclado, combinando com uma resina bio-based, porque aqui podemos encontrar um equilíbrio de vários destes componentes que nos têm vindo a surpreender, e estamos convencidos, porque já é a experiência que nos têm transmitido, que efetivamente os materiais reciclados são daqueles que permitem a utilização, a maximização dos materiais reciclados
é o que permite uma das maiores reduções de impactos em geral, porque, como é óbvio, começa por reutilizar um material que foi rejeitado e, portanto, que não acaba num aterro. E, em segundo lugar, porque não obriga à extração de uma matéria-prima nova, portanto, é uma matéria-prima que já foi processada e que já é existente. Poderá obrigar a algum processamento extra, mas, no fundo, não é extraída de novo. E depois, para referir um pouco da nossa experiência, falaria de aquilo que nós achamos que foram os pontos críticos na avaliação do ciclo de vida. Em primeiro lugar, como referi, nós comparamos 2 tipos de produtos e a seleção desses produtos constitui uma estratégia, porque nós pretendemos que os resultados evidenciem a percepção que nós temos de redução do impacto. Isto não é forçar um resultado, é simplesmente com o conhecimento das metodologias que são utilizadas na avaliação, nós sejamos críticos dos resultados obtidos e que isso nos leve a repensar se estamos de facto a comparar os produtos certos. E isso obrigou-nos a fazer várias iterações, ou seja, várias vezes consideramos que a comparação não deveria ser feita entre determinados produtos, mas sim outros que são aqueles que são mais relevantes numa ou noutra situação e que a mim me parece perfeitamente legítimo. Ou seja, nós estamos a encaminhar-nos para encontrar comparações que são mais favoráveis no sentido daquilo que nós pensamos que é o objetivo do nosso desenvolvimento, mas que não deixam de ser cientificamente corretas e justas. Depois também consideramos importante olhar com atenção e com alguma paciência para o âmbito e a definição de fronteiras. Se calhar não podemos ser demasiado ambiciosos, temos que começar com aquilo que está disponível e que está ao nosso alcance, porque senão desistimos, porque a complexidade é inimiga da iniciativa e, portanto, acabamos por definir, faltou dizer isso, não é? As fronteiras que definimos anteriormente não vão até ao final do produto, vão simplesmente do cradle to gate, ou seja, até à comercialização do produto e, portanto, não sabemos o que lhe acontece nem no uso, nem no seu fim de vida. Precisamente porque a incerteza nessas categorias é extremamente grande. E porque também é inevitável assumir algumas simplificações e estimativas, e isso é perfeitamente legítimo. Temos é que ser claros quando estamos a discutir os assuntos e a expô-los, e referi-los corretamente. Por fim, a qualidade do inventário também é muito relevante. Para nós, o ficheiro do inventário foi impecavelmente preparado pelo CTCP com antecedência, conhecendo bem o nosso processo, portanto, houve um mapeamento prévio dos processos e dos pontos-chave, e os pontos-chave que nós consideramos foram a definição clara das etapas relevantes, todos os balanços materiais que têm que ter em conta, desde as formulações aos desperdícios, que conforme a Patrícia também já referiu, porque tudo isto vai afetar a qualidade das estimativas que vão ser feitas. E depois também a questão das aproximações ao consumo energético no processo, porque nós nem sempre temos, ou quase nunca, temos medidores do que está a acontecer no processo e, portanto, fazemos muitas estimativas e elas têm que ser ponderadas e analisadas criticamente. Portanto, no nosso caso, a questão energética não era tão relevante, portanto, todos os consumos energéticos dentro de portas, porque estamos a comparar processos muito idênticos de fabrico, portanto, tinham exatamente as mesmas etapas, ou praticamente as mesmas etapas. Aqui mostro-vos só o aspecto de uma das páginas do inventário, portanto, é uma folha Excel com várias subfolhas que correspondem a diferentes elementos, dados gerais e depois dados mais específicos de cada um dos produtos, nomeadamente as composições, qual é a origem das matérias-primas, onde foram adquiridas, quantos quilómetros se percorre para que essas matérias-primas sejam entregues, que tipo de transporte foi utilizado,
e as devidas proporções, que quantidades são fabricadas, quantos resíduos são produzidos, que tipo de resíduos são produzidos, a toxicidade desses resíduos, etc. Por fim, dificuldades que nós encontramos, desde logo aquela que já referi, que é, muitas vezes esbarramos com surpresas em que a análise de ciclo de vida não evidencia os benefícios que nós esperávamos. E acabar por concluir que, se calhar, o material de origem fóssil não é tão pior assim. Será? Eu ponho aqui esta dúvida porque é um assunto sempre em discussão e que vai continuar a ser discutido, porque, no fundo, existe uma lógica também subjacente de utilização e até uma pressão para a utilização ainda de alguns produtos de origem fóssil, e também não temos ainda todas as alternativas, é impossível, não é? Nós vamos sempre precisar de materiais de origem sintética fóssil. Mas realmente até na própria definição é a definição talvez mais aceite de materiais bio-based, até nessa definição vem já referido que os materiais biobaseados são percepcionados como potencialmente mais verde, portanto alternativas mais verdes, do que as alternativas de origem fóssil. No entanto, esta afirmação está a ser analisada de forma mais profunda, porque não é tão claro assim. Entretanto, mais algumas notas das nossas experiências. O que é que o mercado pede? Nós temos a percepção de que os clientes de maior dimensão, como têm obrigações de reporte de sustentabilidade, nomeadamente as grandes empresas, as multinacionais ou as cotadas em bolsa, necessitam obrigatoriamente caracterizar a cadeia produtiva e, portanto, propagam pedidos desta natureza aos seus fornecedores. E estes clientes, pelo menos ao nível das emissões de carbono, consideram o âmbito 1, 2 e 3. Portanto, aqui, no fundo, equivale um bocadinho ao que a Patrícia falou, nas fronteiras, serem as fronteiras completas em vez de excluírem algumas das situações. O âmbito 3 é justamente um âmbito indireto, e é aquele em que o cliente vai preferir dados reais do fornecedor em vez de se basear em dados que provêm de bases de dados, e por isso vai haver uma pressão nesse sentido, pois, como a Patrícia também referiu, que mais de 50% dos impactos provém das matérias-primas e da sua extração e do seu transporte, e às vezes não estão fora do nosso controle, estão fora do controle deste cliente. Portanto, no fundo, essa noção das opções que são feitas a montante é muito, muito relevante. Por outro lado, o que é que faz a nossa concorrência? Nós temos verificado que há uma certa valorização da declaração ambiental de produto, que pressupõe o estudo um estudo verificado da avaliação do ciclo de vida, mas também há outras etiquetas que estão em gestação e que muitas vezes estão associadas ou a determinados setores ou a determinadas geografias. Como é que nós valorizamos a análise de ciclo de vida, ou para que é que ela nos serve, ou o que é que ela permite? Ela permite, no fundo, olhar para o produto que estamos a desenvolver, estamos sempre a desenvolver novos produtos necessariamente, por uma questão de sobrevivência, de preparação do futuro, de resiliência, etc. E esse desenho, neste momento, pressupõe opções de componentes e de processos que tenham em atenção os impactos. E esses impactos, é preciso dizer-se, não são só impactos de origem de natureza ambiental, muitas vezes são de impactos também, ou se traduzem de forma económica. Isto permite-nos definir também estratégias nas compras e também nas opções que fazemos de distribuição, por exemplo, novas rotas, etc. E, no fundo, é trazer para a mesa das decisões de gestão todas as questões que se vão tornar estratégicas
de sustentabilidade, portanto, aliar a estratégia económica à de sustentabilidade. Nós para o futuro, o que é que estamos a pensar fazer, que achamos assim interessante partilhar? É que estamos a pensar em alargar o cálculo dos impactos e da avaliação do ciclo de vida de uma forma mais automática a todos os nossos produtos. É evidente que isso vai demorar algum tempo, mas a fazê-lo também tirar partido das novas tecnologias de digitalização, machine learning, essas coisas todas, para uma integração até com os nossos ERPs e gerar essa informação de forma mais automática, transparente, para poder partilhá-la com os nossos clientes e parceiros, para todas as partes interessadas. Muito obrigada pela vossa atenção, espero ter contribuído e fico à vossa disposição. Muito bem, chega assim ao fim esta sessão, não sem antes fazermos aqui as questões que colocaram no chat. Temos uma para ti, Patrícia, colocada pela Maria Martins. Ela questiona qual a unidade funcional considerada no estudo que apresentaste e usaram a normalização para a apresentação dos resultados. Sim, obrigada. Sim, realmente a unidade funcional é bastante importante, a definição da unidade funcional. No caso, naqueles estudos que foram apresentados, no caso do calçado, nós consideramos cradle to grave, e é um sapato completo, devidamente embalado, com todos os materiais. Quando falamos em componentes, ou seja, quando eu apresentei aquelas solas, e por exemplo este da Monteiro Rivas, como é um material intermédio, consideramos cradle to gate, ou seja, gate à porta da fábrica, e depois, consoante se a empresa tenha a informação da distribuição, consideramos a distribuição ou não, mas normalmente é à porta da fábrica. Pronto, como foi referido, a pegada ambiental do produto está normalizada, ou seja, ainda está em desenvolvimento pela Comissão Europeia, não é? Que é o PEF, a pegada ambiental do produto, em português, é o Product Environmental Footprint, e nós estamos a guiar pelo PEF, e a última versão do PEF ainda não saiu, mas no fundo, porque a avaliação de ciclo de vida, muitas das vezes a norma 14.040 pode ter algumas variantes, e o PEF define mesmo como é que toda a gente deve fazer para os produtos, e assim tentarmos que todos façam da mesma forma, não é? E baseamos-nos pelo PEF, portanto. Muito bem, temos também aqui uma questão para a Luísa, colocada também pela Maria Martins, em que ela questiona se analisaram o potencial da reciclabilidade dos biobased. É uma excelente questão, que também nos preocupa, e também é uma das áreas de trabalho do projeto BioShoes for All. No caso dos tecidos revestidos, a reciclabilidade requer ainda bastante trabalho no desenvolvimento de tecnologias que permitam separar os componentes. Ou seja, ainda nem sequer chegamos à questão de conseguirmos avaliar se aquele produto, por ter uma incorporação de materiais bio-based, é mais reciclável ou menos. E depois há outras questões também, como ser mais ou menos biodegradável. Também não são produtos 100% de origem biológica. No fundo, no caso dos tecidos revestidos, como também em grande parte, eu diria que o calçado ainda tem exatamente, ainda tem um problema mais complexo, não é? Porque o sapato tem 50 componentes e nós para já só temos 2. Mas, de facto, temos 2 componentes de natureza muito, muito diferente. Portanto, temos que tentar, para conseguir reciclar os materiais, separar o suporte têxtil do revestimento e depois encontrar encaminhamento para o revestimento separado. No caso do PVC, por exemplo, a reciclagem é relativamente simples, se conseguirmos separar o material. Acontece que nós passamos grande parte do nosso desenvolvimento a estabelecer uma adesão extraordinária entre
o material e o revestimento. Portanto, separá-lo é uma coisa realmente complicada, porque nós passamos o tempo todo a fazer o oposto para lhe dar uma grande durabilidade e uma grande resistência também. Pronto, portanto, mais do que os aspectos de reciclabilidade, temos estado preocupados com a utilização das matérias-primas, enfim, mais de menor impacto e também na durabilidade dos produtos e sobretudo estes dois aspectos. Muito obrigado, Luísa. E agora mesmo também acabamos de receber mais uma questão do Fernando Ribeiro, e ele refere: ainda não se pensou na reciclagem do material usado no calçado, sem ser a opção vintage, desmontar o calçado e reaproveitar o material? Qual das duas é que quer dar aqui uma resposta ao Fernando? Sim, no fundo, a questão da vintage, não é? É prolongar o tempo útil do calçado, não é? Ao estarmos a vender em segunda mão, estamos a prolongar a vida útil, ou seja, o impacto acaba por ser distribuído por mais anos e é sempre bom, em vez de deitar fora, não é? Ou tentar mesmo levar aos sapateiros para tentar recuperar em vez de descartar, é sempre melhor, não é? E portanto, acho que sim, nós também no âmbito do Biosus for All, já agora, nós, por exemplo, vamos lançar uma plataforma que no fundo é para, aqui não é calçado acabado, mas é do género quando as empresas têm fins de coleção de couros, de solas que já não usam, podem partilhar nessa plataforma, que será o género de uma Vinted ou um OLX, e aí outras empresas podem entrar em contacto com essa fábrica e comprar, pronto, essa parte de comprar ou doar esses restos de coleção, porque muitas das vezes o que para mim é lixo, para o vizinho do lado pode não ser e pode servir para pequenas coleções e, portanto, sim, nós já temos pensado nessas soluções e no projeto do Biosus for All, inclusive, estamos a fazer uma ferramenta mesmo para esse propósito, para a partilha de materiais e para não deitar fora e conseguirmos doar ou vender. Obrigado, Patrícia. Temos aqui uma questão que eu julgo aplicar-se à Luísa. Luísa, aqui a Maria pergunta: no setor dos têxteis, qual a metodologia de impactos está a ser utilizada? EF 3.1, RECIP, CML, etc. Se quer deixar aqui uma resposta à Maria. Eu até posso responder esta questão, porque Ou tu, Patrícia. sim, a metodologia utilizada foi o EF 3.1, que foi aquele que eu apresentei na minha apresentação, que inclui as tais 16 categorias de impacto. Mas para além do EF 3.1, depois se quisermos analisar alguma categoria de impacto em específico, podemos selecionar outra metodologia. Por exemplo, no Biosus for All também estamos, para além do EF 3.1, estamos a analisar a pegada ecológica, que também tem a ver com a área utilizada do solo. Muitas das vezes isto para os materiais naturais, como o algodão, é bastante relevante, e também estamos a avaliar mais uma, para além daquelas 16 categorias de impacto, avaliamos 17. Muito obrigado, Patrícia. Não temos aqui mais nenhuma questão, mas também como algumas pessoas chegaram no decorrer da sessão, queria perguntar-te, Patrícia, que para as empresas que não estão dotadas de recursos, de meios humanos para fazer este cálculo desta pegada, a quem é que podem, devem recorrer? Pronto, e isto é um serviço do Centro Tecnológico Calçado. Essas empresas que queiram realizar podem entrar diretamente em contacto connosco e nós avaliamos e damos uma proposta, não é? Portanto, podem entrar em contacto connosco. Nós, no âmbito do projeto Biosus for All, estamos a fazer isto para os produtos que sejam desenvolvidos no projeto, mas este é um serviço do CTCP e, portanto, estejam à vontade para entrar em contacto connosco, se assim o desejarem, claro. Muito obrigado, Patrícia. Agora deixo também aqui mais uma última questão. Nunca tem sempre uma resposta correta, mas eu queria perguntar se é possível estimar o tempo médio da duração de um processo de cálculo da pegada ambiental. Obviamente há aqui muitíssimas variáveis, é muito difícil dar esta estimativa, mas é possível dá-la?
Pronto, o tempo que nós podemos demorar, isso vai depender muito também, pronto, da quantidade de produtos que a empresa deseja que nós calculemos, podem também dar a prioridade, preferem um ou outro, e também da recolha de informação, como puderam ver na apresentação da Luísa, é necessário uma vasta informação. Se calhar na minha apresentação posso não ter passado essa mensagem, mas a informação e os dados que são necessários são realmente bastantes, para que o estudo seja bem feito e tenha em consideração tudo. Claro que depois a empresa pode não querer considerar algumas fronteiras, é uma opção, mas como são necessários bastantes dados, isto vai depender tudo do tempo também que a empresa consiga recolher esta informação. A partir do momento que a empresa recolher toda a informação e nos enviar toda a informação direitinha, se for para um produto, eu diria 2 meses no máximo, mas isto aqui vai depender, porque depois às vezes nós sabemos que falta algum dado, entramos em contato com a empresa, portanto pode oscilar, mas pronto, é mais ou menos isto. Também depende dos trabalhos em curso, mas depois nós também damos esses prazos na proposta e fazemos algumas reuniões prévias, claro, para explicar tudo e todas as informações necessárias. Bem, muito obrigado, Patrícia. Não havendo aqui mais nenhuma questão, acho que estamos em condições de dar por encerrado este webinar. Recordo só a presentes que ele ficará disponível nas nossas plataformas multimédia e pode acompanhar tudo aquilo que é a oferta formativa, webinars, entre outros, em www.ctcp.pt e nas redes sociais do Centro Tecnológico de Calçado de Portugal. Obrigado. Obrigada. Obrigada.